teve que ligar para todo mundo, procurando um pessoal que tivesse equipamento, mas não conseguia, porque só faltava um dia. Foi na véspera. Então, causou um maior tumulto, uma maior bagunça, sem necessidade alguma. Mas, se eles tivessem realmente se comprometido, se eles tivessem dado a palavra deles e permanecessem com a palavra deles, isso não teria acontecido. Então, o que eu quero falar hoje é sobre comprometimento. Por quê? Porque para que haja unidade, nós precisamos nos comprometer. Mas, afinal, por que se comprometer? Qual é a importância de comprometer-se com o corpo? Então, é sobre isso. Amém? Pronto. Então, precisamos ter compromisso com a palavra empenhada, queridos. A Bíblia diz, seja suas respostas, sua palavra sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência do maligno. Então, querido, esse versículo de Mateus 5, versículo 37, é uma verdade. Você pode abrir, você pode conferir, amém? Tá bom, vocês estão olhando para cá, não querem abrir, mas está tudo bem. Então, mas é isso, vocês confiam em mim, né? É Mateus 5,37. Então, vou continuando. Então, esse ensinamento é para que tenhamos confiança e crédito, tá bom? Para que as pessoas tenham confiança e crédito na nossa palavra. O Senhor quer que as pessoas olhem para a gente e tenham confiança na gente. Tenha crédito, querido, na gente. Então, tudo que a gente vai falar é sim. Se você falou sim, querido, não volte mais atrás. Então, não tenha isso de eu tenho que dar logo um sim, eu tenho que dar logo um não. Não, queridos, pode passar um tempinho maior. Se for possível, você diz, não, espere um pouquinho que eu vou pensar sobre isso. Não é falta de educação não, queridos. Você diz, espere um pouquinho, só só vou ver com tal pessoa, eu só vou ver ali com aquilo. Sabe por quê? Porque se você disser sim, querido, você já assumiu um compromisso. Então, para você dar a volta, para você se desculpar, para você se justificar, vai te cansar. Aí você vai ficar, eita, meu Deus, não deveria ter feito o acordo, eu não deveria ter feito aquilo. Então, queridos, é importante consultar o Espírito Santo, porque às vezes a coisa parece boa, mas nem sempre é a vontade de Deus. Então, tudo que a gente tem que fazer se o Senhor quiser. Então, o Senhor, Ele nos ensinou oração de consagração. Isso é uma coisa muito séria. Jesus disse, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for, faça conforme sua vontade. Querido, Jesus se consagrou. Então, a gente tem que entender que tem coisas que a gente também precisa dizer, Senhor, se o Senhor quiser. Senhor, o Senhor quer. Pode ser até uma coisa boa. Senhor, o Senhor quer que eu me comprometa com quem na minha igreja? Senhor, me convidaram para fazer isso. O Senhor acha que é o tempo para eu fazer isso? O Senhor acha que eu devo fazer isso ou aquilo? O Senhor acha que é bom eu me ocupar com mais um departamento? É bom, querido. Servir é bom, mas tem que perguntar para o Senhor o que Ele quer. Se Ele quer aquilo naquele momento. Às vezes a gente tem um projeto, mas não é para executar agora. É para executar depois. E a gente tem que ver, Senhor, é o tempo agora mesmo? Eu sei que essa proposta é boa, mas o Senhor quer? Pai, eu fui chamado para fazer ministrar em tal lugar, mas o Senhor quer que eu vá? É da sua vontade que eu esteja lá? Então, quando a gente pergunta essas coisas, é importante, querido, porque a gente está em segurança. A gente está honrando, a gente está cumprindo um princípio. E aí, querido, tem graça. E aí, querido, as portas são abertas, porque existe um tempo oportuno para as coisas. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que Ele veio em um tempo oportuno, num tempo determinado, num tempo em que Roma estava expandindo o Império Romano estava expandindo e começaram a se abrir novas rotas comerciais. Aquele foi o tempo correto para as coisas, como em Eclesiastes diz, né, que tudo existe um tempo debaixo do céu.
Amém. Aí agora nós já sabemos que quando a gente diz sim, sim, não, não, a gente está ganhando crédito com as pessoas, amém? E confiança. Então você vai dizer, eu quero ter crédito e confiança das pessoas. Amém, queridos? Então, por isso que nós não podemos ficar voltando atrás da nossa palavra. É sim, sim, não, não. Ah, eu quero que você compre isso daqui. Você tem dinheiro para pagar? Se você tiver dinheiro para pagar, você diz, sim, eu compro. Se você não tiver dinheiro para pagar, você vai dizer, irmão, eu não posso comprar agora. É muito bonito, Deus te abençoe, mas assim, não vai dar. Amém? Por quê, querido? Porque pior é você ficar endividado. Você ficar, na Bíblia diz que nós só podemos dever o amor, nada mais. Então, se você não tem, você não pode ficar endividando, dando sua palavra, deixando para lá como se a pessoa esquecesse. Aí, se você assume o compromisso, você vai ter que chegar e dizer, ó, irmã, eu não posso pagar agora, mas logo, logo eu vou pagar, viu? Porque aí não tem mais volta, né? Mas você, pelo menos, tem que dar uma satisfação, se acontecer, né? Tem que dizer, irmão, não paguei ainda por causa disso, aquilo. Mas virar as costas e fingir que não tem dívida, não pode. Isso não é crédito, amém? E nós temos que ter crédito e confiança, amém? Porque, queridos, essas coisas a gente acha que não tem nada a ver com o espiritual, mas é espiritual sim. Porque o nosso nome, ele tem que ser honrado, ele tem que ser guardado. O Senhor quer que o seu nome seja bem visto para as pessoas. Né? Quando a pessoa falar Maria, quando falar Dani, aí a pessoa já sabe, não, é uma pessoa que compra e que paga, eu posso pegar, eu tenho crédito, ela tem crédito comigo. Então, queridos, o Senhor quer que a gente seja assim, tá bom? Amém. E em Números 23, 19, vamos abrir dessa vez. Gostaria mesmo de ler com vocês. Números, capítulo 23, a partir ali do versículo 19. Olha só o que diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? O que aqui está dizendo? Que Deus não é homem para mentir, não é? E nem filho do homem para que... Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Então, Deus, ele não mente e não se arrepende. Mas esse versículo ele é curioso, porque ele está dizendo, porém, o homem mente e se arrepende. O que você vê aqui nesse versículo? Você está vendo que Deus não mente e nem se arrepende. Mas ele está comparando e dizendo, ao contrário do homem, ao contrário do filho do homem, que ele, nós, queridos, eu sei que nós somos transformados e tudo, mas o homem, ele tem essa inclinação para mentir e também de falar uma coisa e não cumprir. Porém, qual é o nosso exemplo? É Jesus. Então, isso daqui não é para você se assemelhar ao homem. Não, ele está dizendo que ele é assim. E você tem que se assemelhar a Jesus, que é o nosso padrão, que é onde a gente coloca os olhos. Então, o homem, você tem que entender, ele vai mentir. Ele vai falar e voltar atrás. Mas Deus nunca fala e volta atrás. E a gente tem que aprender com ele. A gente tem que se esforçar para ser igual a Jesus, que não mente, amém? Embora tenhamos em nós essa inclinação chata, né? Que é de mentir, que é de falar as coisas e depois acabar se arrependendo e voltando. Mas também existem pessoas que são fiéis. É tanto que a Bíblia diz assim, que nós olharemos os olhos do Senhor, o Senhor vai dizer a gente assim, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Venha para a festa, entra para a festa. Amém, né? Porque a gente quer ouvir isso, a gente quer ouvir servo bom e fiel. A gente não quer ouvir servo mau, servo que mentiu, servo
infiel. A gente quer ouvir servo bom e fiel. Então vamos ser bom no pouco, porque o Senhor tem uma festa preparada para a gente. O Senhor tem algo incrível, infinitamente melhor e mais do que tudo que pedimos, pensamos ou que imaginamos, queridos. Então, mesmo que o homem minta e se arrependa dos seus feitos e palavras, ele não pode continuar assim, amém? Precisamos ser parecidos com Deus, precisamos imitar o caráter de Deus, que é um caráter constante, amém? Deus é constante e fiel. Então, vocês já aprenderam, o homem pode mentir, mas o Senhor não. E nós vamos imitar quem? Ao homem ou a Jesus? Amém. Então, você vai pensar bem antes de assumir compromisso? Amém. Então, e você tem que fazer com a intenção correta também, porque o comprometimento também tem a ver com a sua intenção. Então, veja só, no livro de Kate, ela fala muito a respeito disso, né? De você servir com uma boa intenção, né? Ela fala um pouquinho também de murmuração, que algumas pessoas servem murmurando, e isso não é bom, isso não é agradável ao Senhor, porque por mais que você ache que ninguém está vendo, mas, querido, o mundo espiritual está vendo, o diabo está vendo também, tá? Então, nós temos nuvens de testemunho, nada acontece e fica escondido. O Senhor está vendo a nossa intenção. Por mais que você ache que as pessoas não estão vendo, não estão ouvindo, não tem ninguém aqui em casa, não tem ninguém por aqui na igreja me ouvindo reclamar, mas o Senhor está vendo. E isso pode te atrapalhar. Isso te atrapalha a avançar no Senhor. Porque, querido, se você está fazendo uma coisa pequena, murmurando, como for para fazer uma coisa grande, que vai te exigir altruísmo? O que é altruísmo? Deixar de fazer sua própria vontade. Sabe, querido, se é tão leve pegar uma água, botar aqui, você faz isso reclamando, então, o que dirá se você vai para a África ficar sem beber água? Você vai, você não vai. Por quê? Porque você não está fazendo isso de bom grado, você não vai fazer coisas maiores também. Então, a gente fica impedido por causa do nosso coração, por causa da dureza, por causa de que nós estamos murmurando, reclamando. Então, querido, se nós não temos uma boa intenção, se nós estamos fazendo as coisas, mas não gostamos do que estamos fazendo, eu te digo, é melhor não fazer. Porque, querido, você só está se auto-sabotando. Meu Deus, como assim? Você só está perdendo tempo. Sabe, queridos, porque você tem que construir um coração diferente. Você tem que, Deus, eu estou com uma intenção tão ruim, eu estou com uma intenção tão errada, eu faço isso, mas eu reclamo. Eu até chego no horário, mas é reclamando. Quando ninguém vê, é reclamando, falando, meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa, eu estou tão atarefada. Então, querido, diminua, faça menos, mas faça bem, sabe? Faça com alegria. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor não aceita uma oferta assim. Tá, queridos? O Senhor não aceita quando a gente faz reclamando, com uma intenção ruim, murmurando. Tá, querido? Então, nós precisamos fazer realmente porque amamos, porque gostamos, de bom grado. Aleluia? Amém. Então, esse livro é uma joia preciosa, né? E na voz de Thaís ainda está melhor ainda. Então, queridos, você precisa fazer com a boa intenção, com excelência e disposição ao máximo possível. Tenha disposição ao máximo possível. Não vá além do que você pode fazer e faça o que você faz de melhor. Se você estuda numa faculdade, por exemplo, dê o seu melhor. Se você serve em alguma coisa, dê o seu melhor. Faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque a sua vida é para o louvor dele mesmo. É para ele. Não ache que é para pessoas. É para o Senhor que você faz. Porque lá no final você vai prestar contas com quem? Com o Senhor. Você não vai prestar conta com ninguém. Você vai prestar para o Senhor. Então, assim, querido, se as pessoas não fazem, se vai te agradecer, se não vai, isso pouco importa.
no final, o Senhor vai requerer de você as suas atitudes. Não vai ser as atitudes dos outros. Então, querido, cuide de si mesmo. O homem vigie a si mesmo. A Bíblia fala, vigie a si mesmo. Não fique preocupado. Faça porque o Senhor, no tempo certo, Ele vai chegar para você e vai requerer de você, vai falar para você aquilo que você fez, o que também não foi feito. Então, tudo isso aí a gente vai prestar contas com Deus. Amém? Tudo a gente vai prestar conta com Deus, queridos. Então, olhe somente para Jesus e guarde o seu coração. Não faça nada com a intenção ruim, com a intenção errada. Mas sim, guarde o seu coração, queridos, com todas as suas forças. Porque é o maior bem que nós temos é o nosso coração. Se as coisas começam a grudar no nosso coração, aí, querido, aí a coisa pega. Né? Porque na Bíblia diz que do coração procede as fontes da vida. Então, tudo está no coração, querido. Com todas as suas forças, guarde esse coração em nome de Jesus. E em relação à igreja, todos nós podemos contribuir com os nossos talentos e também com o nosso conhecimento, amém? Na igreja, querido, existe espaço para todos. Para todo mundo tem um espaço na igreja. Você pode até pensar, mas eu cheguei há pouco tempo, não tenho muito conhecimento. Mas, querido, existe um espaço no corpo. Você é importante para o corpo. E o Senhor conta assim com você para o corpo. Até se você não está servindo ainda, você chegou aqui há pouco tempo. Querido, mas é tão importante para mim ver o seu rosto. É tão importante para mim saber que você está aqui. É tão importante para mim poder ministrar para você. Mas eu não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Estou aqui sentado. Querido, você é importante. Porque Jesus morreu na cruz por você. Então você tem um lugar no corpo de Cristo. Você é importante. Amém? E a igreja, ela tem uma hierarquia organizacional. Queria que você pensasse um pouquinho, o que será isso? A hierarquia organizacional da igreja, eu poderia dizer que é assim. Nenhum tem um chamado melhor que o outro. Nenhum tem um dom melhor que o outro, né? O dom de serviço não é melhor do que o dom do profeta, e nem vice-versa, nem o do profeta melhor do que quem ensina. Mas como é essa questão de hierarquia então, se nenhum é melhor do que o outro? Porque aqui, o que é isso aí, a hierarquia? Bom, queridos, eu quero que vocês saibam que